Boa tarde, senhoras e senhores, que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Álvaro Schaeffer. Boa tarde a todos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Palavras do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Palavra do Senhor. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício 809 de 2025 da Secretaria de Desenvolvimento Humano, o qual solicita o uso do espaço da Câmara para a realização da audiência pública sobre o Plano Municipal de Assistência Social 2026-2030, no dia 28 de novembro. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência 320 de 2025, de autoria do vereador Jarbas Budal. Pedido de providência número 319 de 2025, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Serão encaminhados ao Poder Executivo. Leitura das indicações. Indicações 343 a 346 de 2025, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves. Serão encaminhadas ao Poder Executivo. Leitura dos projetos de lei recebidos. Projetos de lei ordinária 100 de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a validade do requerimento do ano de 2025 do enquadramento do IPTU para os imóveis que comprovem dificuldade de aproveitamento e da outras providências. Projeto de lei ordinária 101 de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual ratifica a alteração do contrato de consórcio público do consórcio interfederativo multifinalitário da região da Amunesc, sim, Amunesc, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 38 de 2025, de autoria dos vereadores Reginaldo Mendes Rosa e Sheila Cristina Chaves, o qual altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2057, de 4 de junho de 2018, para disciplinar a redução excepcional do prazo de funcionamento exigido para declaração de utilidade pública e da outras providências. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura do projeto de lei substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 86 de 2025, de autoria do Poder Executivo. O qual denomina vias públicas no loteamento residencial Vila Dona Francisca 1, bairro 3 Barras. Segundo justificativa. A proposta corrige a redação do caput do artigo 1º do projeto original para adequar a denominação do loteamento, que foi aprovado pelo Decreto 155 de 2025 como Vila Dona Francisca 1, anteriormente citado como loteamento Divising. O projeto dispõe sobre as novas denominações das vias públicas localizadas no referido empreendimento. Após análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão a referido projeto? Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Álvaro Schaeffer. A favor do projeto. Vereador Edson Gerbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Cláudio Eduardo Lennertz. A favor. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinário número 86 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 96 de 2025, de autoria do Poder Executivo.
o qual institui a política municipal de atenção psicossocial nas comunidades escolares da Secretaria Municipal de Garuva, Santa Catarina. Segundo justificativa, a proposta visa promover ações integradas entre as áreas de educação, saúde e assistência social para fortalecer a rede de proteção no ambiente escolar. O objetivo é prevenir situações de violência, abandono e sofrimento emocional, promovendo o pleno desenvolvimento psicossocial de alunos, servidores e famílias, reafirmando o compromisso com a saúde mental e a cidadania. Após análise, as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Álvaro Schaeffer. A favor do projeto. Vereador Edson Gerbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinário número 96, 2025, de autoria do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinário número 98, 2025, de autoria do Poder Executivo. O qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, segundo justificativa. Solicita a suplementação orçamentária no valor de R$ 150 mil na ação 2064, destinada à aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos usuários do SUS. O recurso é imprescindível para garantir o abastecimento e a manutenção do estoque de medicamentos da rede municipal até fevereiro de 2026. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Álvaro Schaeffer. A favor do projeto. Vereador Edson Gerbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 98, 2025, de autoria do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 99, 2025, de autoria do Poder Executivo. O qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, segundo justificativa. Solicita suplementações orçamentárias para a área de assistência social e habitação, totalizando R$ 80 mil para a proteção social básica, R$ 100 mil para a proteção social especial, R$ 15 mil para o licenciamento ambiental, LAU, de novas unidades habitacionais e R$ 15 mil para aditivo e repasse à APAI. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Álvaro Schaeffer. A favor do projeto. Vereador Edson Gerbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinário número 99, 2025, de autoria do Poder Executivo. Leitura do veto parcial ao projeto de lei substitutivo número 1, 2025, ao projeto de lei ordinário número 31, 2025, de autoria do Poder Executivo. O qual comunica o veto parcial ao projeto que dispõe sobre o uso de receitas médicas emitidas por profissionais da rede particular para a aquisição de medicamentos essenciais. Segundo justificativa, o veto incide sobre o artigo 4º e seu parágrafo único. O Executivo argumenta que a expressão redução de exigências burocráticas é vaga e gera insegurança jurídica. Além disso, aponta que o termo sugere-se no parágrafo único retira a força cogente da lei, tornando o dispositivo inócuo e referindo à técnica legislativa. Após análise, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou pela manutenção do veto. Em discussão, referido veto.
Boa tarde, senhor presidente. Vereador Jarbas Budal. Serei a favor do veto, tendo em vista que foi um veto parcial. O projeto original previa que a aquisição dos medicamentos seria de forma simplificada, inclusive com a apresentação de documentos e prazos, e o Executivo vetou dessa forma. Mas eu compreendi, e ainda que o processo não seja dessa forma, a população atingida pelo projeto ainda conseguiria ter acesso às medicações do SUS, com a receita particular, que é o objetivo principal do projeto. Continua a discussão, veto. Não havendo quem mais queira discutir, em votação. Vereador Álvaro Schaeffer. A favor do veto. Vereador Edson Gerbach. A favor do veto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do veto. Vereador Jarbas Budal. A favor do veto. Vereador Klaus Eduardo Leonard. A favor do veto. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor do veto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Eu preciso entender o que o veto ali diz, que eu estou sem entender. Poderia me dar uma explicação sobre esse veto aos remédios, às receitas, por gentileza? Pode ler ali de novo. Veto parcial ao projeto de lei substitutivo 1 de 2025 ao projeto de lei ordinária 31 de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual comunica veto parcial ao projeto que dispõe sobre o uso de receitas médicas emitidas por profissionais da rede particular para aquisição de medicamentos essenciais. Segundo justificativa, o veto incide sobre o artigo 4º e seu parágrafo único. O Executivo argumenta que a expressão redução de exigências burocráticas é vaga e gera insegurança jurídica. Além disso, aponta que o termo sugere-se no parágrafo único retira a força congente da lei, tornando o dispositivo inócuo e referindo à técnica legislativa. É isso. Obrigada. Seria, só vale a receita do... Se me permite, vereadora. Sim. O projeto de lei apresentado pelo vereador Jarbas, ele, como cerne, como ponto principal, seria a autorização para que o nosso sistema de saúde aceitasse receitas particulares para fornecimento de medicações pelo município. Ponto. Aí tem um outro parágrafo que previa a possibilidade de ter um processo simplificado e sugeria ao Executivo que fosse, digamos, mais maleável para na exigência dos demais documentos para concessão dessas medicações. E este parágrafo específico é que foi vetado pelo prefeito. Ele manteve a possibilidade de se utilizar as receitas particulares para fornecimento de medicações pelo SUS, pelo sistema, seja a nível municipal ou a nível federal, que é o mesmo, é a mesma lista, né? E a lista do Estado foi retirada, mas é porque existe todo um procedimento administrativo que o Estado exige e que é preenchido e realizado, e que também aceita receitas particulares já, mas não possibilitou ali esse procedimento simplificado. Então, de qualquer forma, como o vereador trouxe na sua explanação anterior, é um ganho para a população ter uma lei que dá essa força de aceitação dos atestados médicos particulares. Então, só é permitida a receita com usuários com validades de médicos públicos, isso? Não, públicos e particulares. Públicos e particulares. Então tá. Tá claro agora, obrigada. Se me permite, senhor presidente, só uma questão de ordem, a questão da discussão do veto já tinha passado, mas estava na parte de votação já. Mas a discussão já tinha passado. Mas é só para ela entender a situação do veto. Pode votar, Rosiane. Obrigada, presidente. A favor ou contra? A favor do veto. Aprovado o veto parcial do projeto de lei substitutivo número 1 de 2025 ao projeto de lei ordinário número 31 de 2025 A favor do veto. de autoria do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinário número 37 de 2025 de autoria do vereador Reginaldo Mendes Rosa, o qual autoriza o chefe do Poder Legislativo Municipal a conceder abono de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Garuva. Segundo justificativa, o projeto tem como finalidade reconhecer e valorizar o comprometimento dos servidores do Legislativo ao longo do ano,
A proposta original prevê um abono de R$ 3.300, visando incentivar a qualidade do serviço público, com despesas correntes por conta da dotação orçamentária vigentes. Durante a análise das comissões, foi apresentada a seguinte emenda. Emenda modificativa número 1 de 2025, o qual altera o caput do artigo 1º para readequar o valor do abono, reduzindo de R$ 3.300 para R$ 2.000. Após a análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas opinaram pela aprovação do projeto. A emenda foi rejeitada na Comissão de Finanças, com o voto favorável à emenda do vereador Jarbas Budal. Em discussão, o referido projeto com a emenda. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Álvaro Schaefer. Senhor presidente, eu vou me abster de votar nesse projeto, não vou votar nem a favor nem contra e vou me abster. Vereador Edson Gerbach. A favor do projeto, contra a emenda. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor da emenda. Vereador Jarbas Budal. A favor da emenda. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. Contrário ao projeto. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor da emenda. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto, contra a emenda. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor da emenda. Aprovado o projeto de lei ordinária número 37 de 2025 com a emenda apresentada. Com votos contrários da emenda da vereadora Rosiane e do vereador Edson Gerbach e voto contrário ao projeto com a emenda do vereador Klaus Eduardo Lenertz. Abstenção do vereador. Sim, abstenção Álvaro. do vereador Álvaro. Leitura do pedido de informação número 33 de 2025, de autoria do vereador Jarbas Budal. O qual solicita esclarecimentos acerca da implementação da Lei Ordinária número 2564 de 2023, que cria o Cadastro Único das Pessoas com Deficiência no município de Garuva. Em discussão, o referido pedido. Vereador Jarbas. Então, senhor presidente, somente para ver como é que está essa questão dessa lei ordinária de 2023, haja visto que somos cobrados de várias ações na questão de pessoas com deficiências. Esse tempo tivemos ali um simpósio, né, falando sobre esse tema, né, e até no dia até ia falar lá, mas não me viram lá, não me deram a palavra lá para mim falar sobre esse tema aí, né. Mas então, só para ver como é que está esse tema aí, fizemos reuniões, né? No primeiro projeto que eu tinha feito era somente com pessoas com autismo, mas depois numa reunião foi falado para todas as pessoas com deficiências. Continua a discussão. Não havendo quem mais queira discutir, em votação. Vereador Álvaro Schaefer. A favor. Vereador Edson Gerbach. A favor. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor. Vereador Jarbas Budal. A favor. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor. Aprovado o pedido de informação número 33 de 2025, de autoria do vereador Jarbas Budal. Palavra livre, por até 10 minutos, o vereador Edson Gerbach. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, senhoras vereadoras, a todos presentes e quem nos assiste. Senhor presidente, quero fazer um pedido de providência, que instalem iluminação pública na estrada Alfredo Welmer, mais próximo à família Corne, lá em cima na divisa, que está uma escuridão danada ali e o pessoal sai para trabalhar e volta. E está bem complicado ali, já recebi essa demanda 2 vezes.
Hoje passei para o Alexandre, mas ele não sabe o ponto exato. E ali são poucas casas, ali tem que ser iluminado, porque uma mulher sai aí 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, já 5 horas já está dia praticamente agora. Mas quando volta à noite é escuro e os moradores ali estão pedindo essa demanda. Zé, eu mandei um vídeo aí, tá aí, Zé? Vou falar já como líder, se me permite. Aí aconteceu o evento de filiação do PL, evento muito bonito, onde tivemos presença de vários deputados, Maurício Kudilac, Sargento Lima não veio, mas tivemos aí o representante Edson, do Ricardo Guidi, Tonese, Chica, Fábio Venera, autoridades de Itapoá, Peixe, Maurício Peixe. Então foi muito bonito. Pessoal de direita aí, pessoal do bem, pessoal que quer o melhor para esse país, pode ter certeza. Ali só não podia entrar, você já sabe, a canhota ali ficava de fora. Então ali é só direita. E, senhor presidente, é isso aí. Por hoje é só. Quero agradecer a todos, vai falar depois na tua palavra, pela presença, e a todos os novos filiados, Carlinhos Leite, Juca. Quero que se sintam... Fabiano? Isso, Fabiano, ali, do nosso amigo do Conselho Tutelar. Sejam bem-vindos. Pode ter certeza que estão do lado certo. Boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Bueno. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os que nos acompanham aqui nas redes sociais. Hoje, a minha palavra vai ser breve. Eu só quero agradecer, parabenizar. Participei da missa, da primeira missa rezada pelo nosso padre Gabriel, que é um garoto aqui da nossa cidade, e foi muito emocionante. Quero parabenizar a família, ao padre, a família que entregou esse menino a Deus, né? E essa missão incrível que ele vem aqui desempenhar. Aqui não, né? No mundo, né? Uma missão de entrega, de clamor, de trabalho, de missionário mesmo. E quero parabenizar também, falar um pouquinho do Dia da Consciência Negra. O Brasil tem uma história de escravidão de 350 anos, aí de trabalho escravo, de que negros trabalharam para enriquecer brancos. Tem muita gente que fala que não entende o trabalho e as cotas, né? Mas se a gente for entender e estudar um pouquinho a história do Brasil, a gente vai ter esse entendimento de tão grande que é a nossa dívida com a escravidão com os negros. A gente que tem a pele branca, a gente tenta imaginar. Não tem a dimensão do que é. Nunca vai conseguir entender o que é ser o negro, né? Do que eles passaram nessa história de 400 anos de história trabalhando para enriquecer o branco, né? Então, nós sim temos uma dívida, e uma dívida que talvez a gente possa viver uma eternidade e nunca vai conseguir pagar. Então, parabéns, parabéns ao Dia da Consciência Negra. Temos sim que ter cotas, o negro tem direito sim, porque a nossa dívida é enorme. Então, era isso, presidente. Eu tenho isso para falar por hoje. Obrigada e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Marcelino Martins do Nascimento. Boa tarde a todos. Pessoal que nos acompanha pela rede social, mesa de diretores, nobres pares, meu amigo Levi, lá do Bararas, Neuva, representando lá a localidade de vocês. Eu não entendi ali, vereador Bach, que o senhor falou ali que agora estão do lado certo, tanto o Carlinhos quanto o Juca.
Parece que eles não estavam antes do lado certo, é isso que o senhor queria dizer? Não, tá. É, porque o MDB sempre honrou com tudo que foi combinado, tudo que fez. Nem tanto que, quando o MDB estava no poder, que falou que ia passar a prefeitura para o PL, todo mundo concordou e combinou e passou. Então, honrou o que fez, sempre honra. Tá bom? Então, o senhor veja bem o que o senhor fala. Outra situação, essa semana aconteceu umas coisas aí que saiu, acho que meio fora do controle, sobre aumento dos médicos, sobre aumento de prefeito, aí todo mundo falando sobre mesa diretora, mas eu quero deixar bem claro aqui que a mesa diretora é composta por 3, presidente, secretário e o vice-presidente, que sou eu. E em nenhum momento eu assinei alguma coisa dizendo que eu estava de acordo com os valores que estavam sendo colocados ali. Então eu quero deixar bem claro isso aí para todo mundo. E quero deixar bem claro que protocolamos agora há pouco ali a minha renúncia como vice-presidente dessa mesa diretora. Não quero mais fazer parte, porque não concordo com esse tipo de coisa que vem acontecendo, entendeu? Não fazem reunião, principalmente na mesa diretora, quero enfiar as coisas de goela abaixo aqui. Não sou esse tipo de gente, então vou renunciar. E quem quiser assumir pode fazer parte da mesa diretora. Esta decisão não é simples, mas tornou-se a necessidade diante da quebra de confiança e de lealdade que pode comprometer o âmbito institucional e valores que considero mais importantes na vida pública. Sempre atuei com respeito, transparência e boa-fé, e esperava o mesmo das relações construídas nesse espaço quando esses valores são rompidos. Não há mais como seguir da forma coerente com a minha consciência e com as centenas de decisões que... Como é que é, dona Helena? Também vou sair da mesa. Ah, então tá. Mas só espera um pouquinho a sua fala. Centenas de decisões, honrosamente, que represento. Agradeço a todos que caminharam comigo e, com integridade, sigo à disposição da sociedade, mantendo meu compromisso com a verdade, ética e o bem comum. Quero dizer que a gente tem que ser ético no que faz, respeitar as pessoas. Eu estou vereador pelo 2º mandato, né? Fiz 639 votos, então eu represento muita gente aqui. E a gente tem que fazer o que manda o regimento estar nessa casa, né? Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Jarbas Budal. Só de líder. Vereador Álvaro Schaeffer. Vereadora Sheila Cristina Chaves. Excelentíssimo presidente, demais colegas da mesa diretora, vereadora, vereadores, ao público que aqui se encontra, colegas de trabalho e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde. Eu gostaria de falar hoje de 2 assuntos. O primeiro é a respeito do adicional de chefia das enfermeiras. Hoje eu inicio trazendo uma cobrança séria, objetiva e urgente, que é o cumprimento de uma lei que já está em vigor, mas que até agora ainda não saiu do papel. Eu estou falando da gratificação das chefias das equipes de saúde, instituída pela Lei Complementar 167 de 2025, enviada pelo próprio Executivo e aprovada por esta Casa e sancionada sem qualquer restrição. Essa lei criou formalmente a função de confiança de chefe de equipe de saúde e, ponto absolutamente essencial, apresentou o impacto orçamentário e financeiro, comprovando de que havia recursos para pagar essa gratificação. Tudo isso está nos anexos da lei aprovada. No entanto, mesmo após semanas desde a promulgação, nenhuma das profissionais que exerce a função recebeu o que a lei determina. Atualmente, Garuva possui 8 equipes e mais 2 chefias, que é do CIS e da coordenação do CAPS,
totalizando 10 adicionais de chefias previsto em lei. Profissionais que já assumiram e já executam as suas responsabilidades de liderança e gestão. A própria estrutura enviada pelo Executivo lista essa função como cargo de chefia, com o valor de R$ 1.283 previsto nesse projeto de lei. Portanto, nós não estamos aqui falando de nenhum benefício novo, nem aumento improvisado, nem de algo sem previsão. Estamos falando de um direito legalmente constituído, com valor definido, com função criada, com impacto orçamentário apresentado e aprovado, e com profissionais que já estão desempenhando diariamente tudo aquilo que determina. E aí fica a minha pergunta que não quer calar. Para que serve aprovar uma lei se o Executivo não cumpre? Até quando Garuva vai viver de leis lindas no papel, mas que não se concretizam lá na ponta? Chega de leis que só existem nos anexos e não existem na vida real. Chega de criar função, aumentar responsabilidades, exigir gestão, organização, liderança e resposta técnica das enfermeiras e ignorar uma obrigação financeira e moral que acompanha esta função. Se a lei diz que existe a gratificação, se foi criado e estimulado e feito o impacto orçamentário, cumpra aquilo que a lei criou. Por isso, eu quero cobrar diretamente ao nosso prefeito para que implemente imediatamente a gratificação das chefes das equipes de saúde. E pague a esses adicionais, e não somente as equipes de saúde, né? Nós tivemos outras gratificações que foram implementadas pela lei. Então, que seja cumprido. Esta casa respeita o processo legislativo. E se a lei existe, o direito existe, que o prefeito cumpra. Inicialmente era isso, e eu quero trazer agora um outro ponto importante. Em razão dessa situação que houve, do teto, do prefeito, a questão dos médicos, né, eu tive o cuidado de entrar no portal da transparência para verificar realmente como constam as remunerações mais altas que nós temos aqui dentro do nosso município. E é disso que eu quero falar hoje, do portal da transparência. Garuva, ela gosta de se apresentar como um selo diamante. Um selo diamante em transparência. Mas a transparência ela não pode ter falhas, nem omissões, nem zonas de sombra. Nos últimos dias, analisando esse portal, eu encontrei algo preocupante. Contra-cheques de profissionais que recebem acima do teto constitucional, mas sem qualquer rubrica indicando a aplicação do teto remuneratório. Eu vou explicar de uma forma clara. Quando a remuneração ultrapassa o subsídio do prefeito, que é o limite constitucional, o portal deveria exibir uma rúbrica específica mostrando essa limitação ao teto. Isso é exigência legal, é transparência. Mas o que a gente vê? Nós vemos hoje, por exemplo, um contra-cheque de um médico que hoje exerce a função de uma função comissionada e que aparece a remuneração superior ao do prefeito, superior a R$40 mil. Porém, não aparece a rubrica do teto, não aparece qualquer informação acerca da limitação constitucional e sequer aparece no demonstrativo que o servidor ocupa um cargo comissionado. Isso gera dúvida, insegurança e falta de clareza para a população. E quando falta clareza, falta transparência. Agora nós vamos comparar com o nosso portal aqui da Câmara de Vereadores. Aqui, quando o servidor ultrapassa o limite, aparece expressamente a rubrica teto remuneratório. Ali está aberto, claro e exposto a qualquer cidadão para verificar. Isso é transparência real. No Executivo, não. No Executivo, essa informação simplesmente não aparece. E daí eu pergunto, duas situações que me vêm à mente. Ou o teto está sendo aplicado, mas não está sendo mostrado, o que falta uma transparência, ou o teto não está sendo aplicado, o que seria ainda mais grave e afrontaria a Constituição Federal. Em ambos os cenários existe problema. Então, para que o governo possa realmente se orgulhar do seu selo diamante, precisa ser sanado esse tipo de omissão, corrigindo ela imediatamente. Porque o selo não vale mais do que uma confiança.
A confiança só existe quando os números estão completos, corretos e acessíveis. Transparência não pode ser só no discurso. Ela precisa aparecer na prática, especialmente onde mais importa, que é na folha de pagamento. Então, eu faço uma indicação para que o Executivo corrija essa falha que existe dentro do portal da transparência, adequando as folhas de pagamento com o teto remuneratório, se realmente elas estão sendo aplicadas. E, se não estão, que corrija essa falha, inclusive determinando as devoluções daquilo que foi pago a mais aos servidores que deveriam ser barrados pelo teto constitucional. Por hoje era isso. Então, a minha fala foi no sentido de... Inclusive, eu já conversei pessoalmente, inclusive, com o secretário de administração, que nós precisamos, né, como município, corrigir isso, porque... Eu falo assim por mim e falo por qualquer um que acessa o portal da transparência, que acessa o site. Não é uma forma simples, acessível da pessoa comum ter as informações. E mesmo nós que temos a capacidade de averiguar, quando a gente entra e obtém uma informação como essa, nós não sabemos se efetivamente está sendo cumprido ou não a questão do teto. Então, eu peço que o Executivo corrija essa falha, e dê uma resposta, inclusive, acerca disso. Me permite só, vereadora. E qual foi a resposta do secretário de administração? Que realmente teria uma falha. Teria uma falha. Porque se isso estiver acontecendo, quando as contas do prefeito for para o Tribunal de Contas, elas vão ser rejeitadas. Simples assim. Né? Mas então... a falha da transparência ainda não é uma falha... É uma falha grave, porque não demonstra transparência, mas pior seria se estivesse sendo pago acima do teto remuneratório, né? Mas não tá. Então tá bom. Obrigado. E até assim, né? Por que eu acredito que não está? Se estivesse sendo pago acima do teto, os médicos não estariam aqui solicitando aumento do subsídio do prefeito para que eles recebessem aquilo que eles têm por direito. Era isso, gente. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. Eu vou esperar. Vou esperar um pouquinho. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Cito inicialmente Atos capítulo 4, versículo 12, que nos diz: somente Jesus a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Glória a Jesus. Amém. Inicialmente, eu trago a indicação para que o Poder Executivo interceda junto à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, visando uma análise técnica, uma solução para a instalação de uma sinalização mais robusta, adequada, ou até uma lombada eletrônica. Temos que ver a questão do estudo de viabilidade na SC 417, nas proximidades do supermercado Floriani. Eu tenho recebido vários pedidos, muitas pessoas mesmo, considerando que no local já ocorreram alguns acidentes, visto o risco elevado, concentrando um fluxo intenso de veículos pedestres por conta do supermercado e os comércios que ali estão próximos. Além disso, também a entrada e saída frequente de veículos do estacionamento cria um cenário propício para colisões, atropelamentos, como já ocorreram, especialmente nos horários de maior movimento. Também complementando a fala da nossa vereadora, eu quero prestigiar que nesse fim de semana eu estive participando da ordenação presbiterial e primeira missa do meu amigo de infância, o Gabriel Bach. Gabriel sempre foi um rapaz extremamente dedicado, inteligente. Pode colocar fotos, Zé, por gentileza. Temente a Deus, alguém cujo caráter sempre se destacou muito cedo. Ver o Gabriel assumir o seu chamado, entregar a vida e o serviço ao reino de Deus e dedicar-se ao pastoreio do povo, nos enche de alegria. A sua caminhada até aqui é marcada por esforço, uma renúncia muito grande e estudo, e, acima de tudo, uma profunda devoção a Deus. Que o Senhor continue iluminando a sua vocação, fortalecendo seus passos e usando cada vez mais a sua vida. Parabéns, meu grande amigo, que essa nova etapa seja repleta de graça, unção e da presença de Deus em cada detalhe. E, por fim, acompanhando também a fala do vereador Marcelino, nós acompanhamos nesta semana passada, início dessa semana, o projeto já citado aumentando a remuneração do chefe do Executivo.
Trata-se Do médico também, fala. Trata-se de um projeto que afeta diretamente todas as carreiras limitadas ao teto do salário do prefeito. Já houve, se eu não me engano, uma revisão recente, se não me engano, no ano passado, dessa questão salarial, em 2024. Por isso, nós não podemos tratar essa questão de maneira precipitada. É necessário um estudo, responsabilidade, uma ampla discussão para nós identificarmos qual é o real problema e qual a solução adequada. Não simplesmente aumentar a remuneração do chefe do executivo, como vem sendo colocado. Por esse motivo, eu faço um pedido de informação para que a Prefeitura esclareça a composição da remuneração de todos os médicos, a fim de entender exatamente quais casos estão sendo limitados pelo teto e o porquê disso acontecer. Também solicito informação sobre a abertura de vagas para novos médicos, se a Prefeitura chegou a abrir processos seletivos recentemente e, caso tenha aberto, se essas vagas não foram preenchidas por motivo de remuneração, como também vem sendo dito. Isso é essencial, já que existe um argumento que não há interesses de médico para vir para Garuva. Nós precisamos ter zelo pelo nosso dinheiro, mas principalmente quando se trata do dinheiro do povo, quando se trata do dinheiro público, o zelo tem que ser 100.000 vezes maior. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a nossa semana. Obrigado. Passo a presidência ao vereador Marcelino para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Reginaldo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos demais que aqui se fazem presente, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Comentando sobre o acontecido, que deu todo esse falatório, para esclarecer aqui, houve pedido dos médicos, qual enviaram requerimento. Teve várias conversas antes a respeito do assunto. Falar, todo papagaio fala. Gravar vídeo também é fácil, atacando um ou outro. Mas, como eu disse, essas conversas vinham antes. Quem falou que não sabia estava mentindo. O único que não participou foi o vereador Álvaro Schaefer, né? Mas os outros todos sabiam do que estava acontecido. Aonde que eu cheguei o valor? Dependendo de um estudo que foi feito, o valor para contentar o valor que a doutora Emanuele teria de direito seria aquele valor. Mas eu apresentei o projeto, porque depende da mesa diretora apresentar esse projeto. Não é outro vereador, nem o prefeito. É a mesa diretora que tem que apresentar. Então, eu apresentei o projeto conforme foi pedido e havia várias conversas antes. Assim como tiveram em conversa com a vereadora Sheila, com o vereador Klaus, onde tiveram no escritório da vereadora Sheila, se eu não me engano, dia 24/9. Tiveram lá o vereador Klaus, não sei se podia, mas foi o assessor no lugar. Então, vim falar que não sabia, era mentira. Totalmente mentira. Então, eu apresentei o valor conforme eu tenho que apresentar, conforme manda a legislatura. Apresenta protocolo, o projeto é baixado para as comissões. Se a comissão entender que é aquele valor, continua aquele valor. Se não entender, baixa, coloca o valor que quiser. Mas esse é o trâmite legal do processo. Então, não venha falar que não sabia que era que isso ou aquilo, porque é tudo mentira. Todo mundo sabia. Presidente, se Pode me falar. permite uma parte. Que conversa que houve? Quando que houve, com quem que houve, onde que houve? Por Sobre? gentileza, sobre a discussão do aumento dos salários com os médicos. Quem reuniu essa conversa? Eu não participei. Então, na primeira. Na quem outra, depois que eu participou? recebi... Eu não, Qual se foi eu o sei, vereador que participou? A vereadora Sheila, o vereador Klaus tinham sido convidado, o assessor dele foi no lugar, porque acho que ele não podia ir no dia. Obrigada. Depois, um outro dia, a gente conversou com todo mundo aqui. Eu cheguei e falei, os médicos estão pedindo um aumento. Não foi nem 40 segunda-feira. Foi protocolado na E sexta-feira. quais vereadores E como eu participaram? falei, aqui estavam todos, só não estava o gordo. E eu Aqui. também não. Não, aqui estava todo mundo na primeira vez que eu falei. E a primeira conversa quando? Aí, depois disso daí,
Eu voltei, chamei na segunda-feira todo mundo na sala e falei, eu protocolei o projeto aqui com o valor. Daí o vereador Klaus falou que era contra, o Marcelino também, o Jarbas também, e o seu Tino também era contra. E depois, lá na minha sala, eu falei que eu sugeria que fosse até então colocado o valor de 38, que contentaria a maior parte dos médicos. Foi isso que eu falei. Saindo de lá, o que aconteceu aqui, vereador Marcelino? O senhor veio aqui, conversou com os dois e falou que chegaram num acordo que aceitava ser 35 mil o valor do salário, não era isso? Me permite uma parte? Sim. Voltando lá atrás da reunião que o senhor comentou, que estava todos os vereadores, não estava só o vereador... O senhor comentou conosco ali... Que os médicos estavam pedindo. Que os médicos estavam pedindo. Até então, o senhor ficou de marcar uma reunião com eles, que nós pedimos. Todos os vereadores pediu aqui. Só para o senhor esclarecer. Não, e a Sheila encampou de marcar a reunião e marcou, não? Se ela marcou, os demais vereadores não estavam juntos, entendeu? Então, esse valor absurdo, que pode-se dizer assim, nesse momento, né, com tantas coisas que está faltando, às vezes chega a faltar remédio no posto de saúde, o pessoal do interior está clamando por mais horário de ônibus, por um transporte melhor, um ônibus maior, e nós vamos fazer um valor, esse valor, vereador Reginaldo, os demais vereadores. Mas não podemos. Vereadora, sim, um momento. Pode falar. Depois a senhora pede a parte, a senhora fala com ele. Pode falar. Eu acho que nesse momento é desnecessário. Me desculpe os médicos. A gente não quer tirar, né? A gente sabe que o médico estuda, faz curso, está ali se qualificando para dar o bom atendimento para a nossa comunidade, como sempre fazem. Só que nesse momento nós não podemos aceitar isso. Infelizmente, vereador Reginaldo e os demais vereadores. Cada um pensa da forma que tem que pensar, né, vereador Marcelino? Eu já sou a favor de que tem que ser. Porque quantas reclamações eu escuto de médico? Falta médico, falta isso, não tem pediatra, não tem isso, não tem aquilo, mas qual quer vir trabalhar aqui? Ninguém quer. Por quê? Por causa do valor. Aí sai numa outra empresa privada, recebe bem mais, por isso que eles não querem vir. Aí, quando falta, pode falar, só assim, né, como foi citado o meu nome. Então, o que eu me recordo pela retrospectiva dos fatos? Houve uma reunião aqui atrás, até onde me cobraram de uma outra situação, e, posteriormente, essa cobrança pessoal minha foi dito pelo presidente de que os médicos estavam questionando essa questão de aumento e que a gente precisaria ver algo nesse sentido. Passados algumas semanas, enfim, eu fui procurada pelos médicos que gostariam de marcar uma reunião comigo e com o vereador Klaus. Conversando com o vereador Klaus, ele estava em reunião externa, onde mandou o seu assessor como representante, e nós ouvimos, naquela ocasião, os médicos. E dissemos, eu falei por mim, mas eu acredito que era a opinião do vereador na época também, até porque estava presente, de que entendíamos que cada pessoa que tem o seu plano de carreira tem o direito de receber o valor, mas que, de fato, esbarra no teto, mas que era uma situação muito difícil e polêmica. Então, que eles formalizassem o requerimento por meio de um ofício. Eles fizeram o requerimento, protocolaram nesta casa e as coisas aconteceram. Então, efetivamente, eu não fui atrás dos médicos. Eles entraram em contato e nós agendamos a reunião conforme solicitado. Ponto. Foi isso que aconteceu. Vereador, se me permite, eu acredito que os médicos, sim, merecem receber, porque tem necessidades, prioridades que têm que serem pagas, mas se não tiver um médico para atender, que é a prioridade mais básica, né? O doente está ali, é a prioridade básica. Agora, o que é inadmissível é acontecer o que aconteceu. Usar, né, da situação para ficar se prevalecendo, porque a situação ali, o foco era o salário do médico e não o prefeito. Não estou aqui defendendo o seu Tino, não, mas foi virado o percurso para se promover de uma situação que não tinha nada a ver. Gente, a gente precisa ter bem claro o que a gente quer usar, trabalhar para Garuva, realmente. Qual é a necessidade? O vereador Marcelino acabou de falar. Remédio, exames, povo. Por favor, Garuva precisa ir para a rede social por causa de motivos plausíveis. Não usar um escudo
para ir para a página policial ou para ir para a página lá de rede social, cada vez por banalidades. A Rede Globo, até na Rede Globo. Por favor, vamos tentar virar o nosso percurso aí e usar o que a gente tem de bom aí. Me permite, senhor vereador? Única coisa que me deixa chateado enquanto vereador é que é o seguinte, é que as redes sociais, a imprensa de um modo geral, a oposição de um modo geral, ela distorceu todos os fatos. Óbvio. E colocou toda a culpa, eles só falavam, o próprio vereador Cláudio aqui começou o discurso dele falando que era o aumento do salário do prefeito. E a conversa não começa assim. Ela não começa assim. Ela começa pelo aumento dos médicos. E daí chega no prefeito. A reunião, infelizmente, o senhor não pôde fazer parte da reunião das comissões que os médicos estavam presentes aqui. O senhor tinha compromisso. Então, isso é que me deixa chateado. A gente vai lá para a rede social, olha lá pessoas falando mal só do prefeito. Só do prefeito. Né, do prefeito e dos vereadores. As redes sociais, a imprensa de um modo geral. Né, e pior ainda, pessoas na rede social que nem na Garuva não moram. Eu li aqui, li um monte de comentário lá, 90% daquele povo não mora na Garuva. E falando mal da prefeitura, nem conhece a nossa cidade. Então, a única coisa que me deixa chateado é isso, é que começa só falando mal do seu Tino, que é o homem que menos tem culpa. E a vereadora disse que não está aqui para defender ele, eu estou para defender ele sim, porque ele não, é o único homem que tem menos culpa de todo mundo aqui, é o seu Tino. Eu também vou contar uma história. Posso, presidente? Posso? O meu tá... Eu fui num supermercado aqui na Garuva, que eu não vou dizer o nome, e uma pessoa me aparou. Xingou todos os vereadores, só salvou o senhor Marcelino. O prefeito, coitado, crucificou ele, só não faltou botar na cruz e encheu de prego. E não falou dos médicos. Eu falei, mas você está sabendo que para que esse projeto, que era para poder pagar melhor médico, já pensou se Garuva ficar sem médico? Tu não sabe o que está falando, Podia? Tu não sabe. Quase brinquei dentro do supermercado. Eu não vou falar o nome do supermercado. E daí saí brava que uma onça, que por isso que hoje estava decidida até sair da mesa. Porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso. E escutar, falar do seu time do jeito que eu escutei, dói na gente. Uma pessoa que não merece, ele não merece isso, gente. Então é complicado isso. Salvou o senhor Marcelino, porque nós todos viremos tudo um bando de jaguar sem vergonha. Isso que ela falou pra mim, que nós somos um bando de jaguar, um bando sem vergonha, um bando de... O prefeito não mandou prender ela, não? Não adianta mandar prender. Vereador Álvaro, quando eu digo não é o caso seu Tino, porque claro que, né, eu respeito, defendo, mas independente se fosse ele ou fosse outro, entende? Seria atingido de qualquer forma, porque o objetivo era esse, entende? Atacar. Vereadora, atacar. Se me permite, aprenderam com o governo federal aí, narrativa do PT. Essa é a narrativa. Inventa uma narrativa, uma mentira contada 9 vezes vira verdade. Com o atual governo federal que temos. E assim está sendo municipal. Só isso que eu falo. Senhor presidente, vereador Reginaldo, dessa questão ali da reunião ali, se foi comentado, mas não tinha nenhum projeto, nenhuma indicação, né? E quero falar para todos aí, mentiroso também eu não sou. Eu acho que a gente está com um compromisso de representar a comunidade garuvense. Essa questão do aumento, a princípio, do prefeito, claro que a questão dos médicos, só que é um projeto, era um projeto grandioso, um projeto polêmico, de 30 mil para 42, então, pessoas de vários lugares mandando mensagem, todos os vereadores aqui, e a gente quer dizer que a gente tem um compromisso com a cidade. Eu acho que um projeto desse aí nós tínhamos que sentar, igual a gente fez com os médicos aqui. Nós conversamos com os médicos ali, vamos falar com o procurador para ver o que pode ser feito para melhorar a questão deles, para não ficar refém aí de faltando médico por causa do salário. Eu creio que temos que sentar mais aqui, somos 9 vereadores, independente de cada um tem seu ponto de vista, mas temos que conversar. Se eu for votar contra, mas eu tenho que ser comunicado. Acho que nós estamos aqui 9 vereadores aqui, cada um tem um pensamento,
mas o princípio que nós temos que ter é com a população de Garuva. Esse é o meu compromisso de representar Garuva e toda a população. Então, a gente fica chateado, sei a questão que a vereadora se sentiu nessa aí, só que, tipo assim, nós temos que conversar, pô. Se vai ali o projeto, eu falei, vereador, semana passada, 6h40 ali para ser reunido. Claro que a gente sabia dessas questões, mas eu acho que é uma questão polêmica, uma questão de um aumento do salário do prefeito, que todo mundo fala do aumento do prefeito, mas não fala da questão médica. Só que nós temos que conversar e passar para a população isso aí. Pô, a gente sabe que está aqui o médico, o doutor aqui, né, faz um excelente trabalho na nossa cidade, mas nós não estamos aqui falando mal da questão dos médicos. Nós temos que estar conversando, alinhando nessa questão salarial, né? Coitado, todo mundo foi tudo massacrado na rede social aí, né? Eu creio, eu falo aqui que meu compromisso com a cidade, sou representante, cada um tem sua fala aqui. Não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas temos que ser coerente, fazer reunião e para chegar num ponto que é para melhorar a nossa saúde. Vereador Jarbas, mas então assim, ó, chega, bate no peito e fala, não, eu estou sabendo da situação, vamos conversar, vamos chegar a um valor que todos fiquem de acordo, mas não fala que não sabe. Não. Entendeu? Eu não estou falando que foi o senhor que falou. Não estou falando que foi o senhor. Eu falei que quem falou que não sabia é mentiroso. E é mentiroso. Porque sabia que estava sendo tratado o assunto e qual é o trâmite que se faz com o projeto de lei? Se protocola na casa, o presidente baixa para a comissão e assim é analisado na comissão. E foi o que eu fiz. Porque só cabia a mim como presidente fazer. Tudo bem, entendeu? Vereador, concordo. E assim, ó... Só que o valor que foi passado ali tinha que ter falado... Para concluir, coisa que eu jamais vou fazer, vou atacar um ou outro companheiro, igual foi feito. Né? O vereador Marcelino, entendo que está bravo, postou em tudo quanto é grupo e comentário que tinha, ele ia lá e postava lá o projeto de lei onde estava o meu nome e o nome da vereadora Helena. Entendeu? Eu jamais vou fazer isso aí, porque caco e sem vergonha eu não sou. Que eu renunciei à mesa diretora, para não fazer parte. Devolvo a presidência ao vereador Presidente, Reginaldo. ainda em tempo, só na questão de saber ali, entre saber e não saber, ninguém nunca disse que não sabia. Comunicado dos líderes. Quando foi dito, a questão dita foi que não se concordava. Saber todo mundo sabia, mas tinha pessoas que concordavam e pessoas que não concordavam. Porque tem muita coisa estranha, tem coisa a mais aí. E não consta em ata a fala do vereador. Tem problema, como já viu? Eu achei que era diferente. Do teu pai, mas eu vi bem carro mentiroso igual teu pai. Pelo correto. Isso você vai responder. Boa tarde. Nota de esclarecimento. A bancada do MDB de Garuva vem a público esclarecer que o projeto de lei número 36/2025 não tem origem e nem autoria dos vereadores dessa bancada. Reiteramos que não concordamos com o conteúdo do referido projeto e reforçamos o nosso compromisso com a transparência e o interesse público e a responsabilidade com a população garuvense. Seguiremos pautando nossa atuação por decisões que representam verdadeiramente os anseios da comunidade e que estejam alinhados com os princípios que norteiam o MDB. O requerimento. O presidente do MDB, Marcelino Martins do Nascimento, vem por meio desse solicitar que a bancada do MDB mantenha unidade nas votações realizadas no âmbito do Legislativo Municipal, garantindo coerência partidária, fortalecimento das decisões internas e alinhamento com a diretriz estabelecida pelo partido. Considerando a importância de preservarmos a identidade partidária e assegurarmos posicionamentos consistentes, requeiro que todas as deliberações e votação sejam realizadas de forma conjunta, seguindo a orientação definida pela Comissão Executiva ou em reunião interna da bancada. Solicito ainda que sejam promovidos sempre que necessário encontros de alinhamento para a discussão das pautas, assegurando que todos os membros estejam devidamente informados e orientados antes das sessões deliberativas. Nesse termos, pede deferimento, Garuva, 24 de novembro de 2025, assina Marcelino Martins do Nascimento, presidente do MDB de Garuva. Boa noite. Boa tarde. Leitura da ata da presente sessão plenária. Ata da 37ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 24 de novembro de 2025, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal
na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, sito a Rua Castro Alves, 44, sob a presidência do vereador Reginaldo Mendes Rosa, contando com a presença dos vereadores, conforme lista de presença, folha em anexa. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão. No expediente da corrente sessão foram lidos os ofícios e demais correspondências recebidas. Foram lidas e despachadas para o Executivo as indicações, número 343 a 346 de 2025, assim como os pedidos de providência de número 319 a 320 de 2025. Durante a ordem do dia foram aprovadas as seguintes matérias: projeto de lei substitutivo número 1 ao 96 de 2025, projeto de lei ordinária 98 de 2025, projeto de lei ordinária 99 de 2025, veto parcial. Projeto de lei ordinária 86 de 2025, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária número 96. Informação, número 33 de 2025 e o projeto de lei ordinária 37 de 2025 com a emenda, com o veto de vereadores Edson Jair Bach e Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Na votação da emenda e do projeto, o vereador Álvaro Schaeffer absteve-se. Os vereadores inscritos fizeram uso da palavra livre e da palavra de liderança. Durante o uso da palavra livre, o vereador Marcelino Martins do Nascimento comunicou sua renúncia ao cargo de vice-presidente da mesa diretora. O presidente encerrou a reunião e todos foram convocados para a próxima sessão plenária, a qual ocorrerá no dia 1º de dezembro de 2025, às 19 horas. A presente ata foi elaborada de acordo com o artigo 104 do Regimento Interno e, se aprovada, será assinada pela mesa diretora. Lembrando que a sessão ordinária se encontra na íntegra no site www.câmaragaruva.sc.gov.br/TV Câmara, Sala das Sessões, 24 de novembro de 2025. Em discussão a referida ata. Manifesto contrário à ata, presidente, eu queria que constasse as últimas palavras que o senhor disse em sessão. Pode constar, sem problema. Porque aqui tem homem. Aquela questão da ofensa, eu quero que conste. Senhor. Será retificada. Quer que leia? Quero que leia. Então pode ler. Eu leio a ata completa, só essa parte. Eu vou ler a palavra do presidente. Ele é igual ao pai. Ele é igual ao pai dele, caco e mentiroso. É isso aí. Continua a discussão a referida ata. Não havendo quem queira discutir, aprovada. Nada mais havendo destacar. Só comunicando como a renúncia do vereador Marcelino da mesa diretora, fica aberto o cargo de secretário, ficando assim como vice-presidente a vereadora Helena. Nada mais havendo a destacar, convido a todos para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 1º de dezembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.